Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin e eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Galera, eu vou tirar uma dúvida de vocês, que vocês andam comentando bastante nos comentários. Por que os vídeos não podem ser aqueles vídeos satisfatórios do Tico Teco? Gente, o YouTube não permite, tem que ser tudo feito por mim. O áudio sou eu que faço, a gameplay também é o meu funcionário que tá aparecendo aqui atrás. Vocês podem ver, de vez em quando ele dá uma aparecida. E as histórias são retiradas de sites que eu faço uma alteração aqui e ali para não ser totalmente autoral, tá bom? E galera, por isso que não dá, se eu postar vídeo do Tico Teco, o YouTube vai derrubar o canal. Então, um beijo. Não se esqueçam de comentar o vídeo. Não se esqueçam de ir página, ajuda bastante. E até logo. Na noite antes de Matthew Cooper me pedir em casamento, sua irmã Abigail saltou do 28º andar. A autópsia revelou que ela havia sido agredida antes de morrer. E a pessoa que acusou meu pai de ser o autor foi minha melhor amiga, Amélia Walsh. Ele então morreu na sala de interrogatório, seu crânio estilhaçado contra a parede, seu nome para sempre manchado. Mais tarde, Matthew insistiu em se casar comigo mesmo assim. Diziam que ele me amava tão profundamente que conseguia até engolir o ódio pela morte da irmã. Mas eu sabia a verdade. Nosso casamento foi um inferno que construímos juntos com nossas próprias mãos. Ele me obrigou a ajoelhar diante do túmulo de Abigail em arrependimento. E eu respondi pendurando o retrato do meu pai por toda a nossa sala de estar. Ele me marcou com filha do assassino nas minhas costas. E em troca, eu esculpi um pedaço de carne do peito dele como oferenda ao meu pai. Ele me trancou no porão por 3 dias. Quando saí, queimei a propriedade ancestral da família dele. Nos despedaçamos em um pântano de ódio, ligados em uma luta até a morte. Até que um dia, ele segurou Amélia perto de si e anunciou que ela estava grávida. Minha filha nunca dividirá linhagem com a filha de um homem acusado de abuso. Quanto a você. Ele me olhou de cima a baixo, olhos cheios de veneno. Você vai carregar os pecados do seu pai para o túmulo. Vai se redimir até o dia em que morrer. Olhei para Amélia, seu rosto tão inocente quanto 7 anos atrás, quando testemunhou contra meu pai, e de repente ri. Ele ainda não sabia. O câncer já havia se espalhado por todos os cantos do meu corpo. Restavam-me 15 dias de vida. O rosto de Amélia assombrava meus sonhos há 7 anos. Agora ela estava diante de mim, exatamente como naquela delegacia todos aqueles anos atrás. Minha voz tremia de ressentimento. Por quê? Por que ela? Matthew deu uma risada zombeteira. O que houve? Só de ver a testemunha do seu pai já te deixa nervosa? Está com medo? Ele se aproximou, sua sombra caindo sobre mim. Ou talvez você finalmente tenha criado consciência e queira pagar pelo monstro que chama de pai. O ressentimento queimava, mas eu o deixei de lado. Sem dizer uma palavra, entrei no banheiro, peguei a escova do vaso ainda cheirando a desinfetante e enfiei na boca de Matthew. Só para garantir que ele sofresse, torci com força, muito alto. Late de novo e eu costuro sua boca. Amélia observava, os olhos arregalados de medo. Letty, eu sei que você está chateada, mas não pode tratar o Matt assim. Você costumava ser gentil. Como ficou assim depois de todos esses anos? As palavras dela me fizeram rir, frio e sem humor. 7 anos de destruição mútua com Matthew já haviam arrancado qualquer suavidade de mim. Peguei um pano da mesa e enfiei na boca dela. Você também é barulhenta. Matthew cuspiu a escova, o rosto escuro de fúria. Scarlett Lawson, você perdeu a cabeça. Me trate como quiser, mas a Lia está grávida. Peça desculpas a ela. Agora! Levantei o queixo, sorri e articulei cada palavra claramente. De jeito nenhum. Essa mulher mentiu no depoimento. Não merece meu pedido de desculpas. Os olhos de Matthew endureceram enquanto ele segurava meu queixo. Scarlett, por quanto tempo você vai continuar se enganando? O depoimento dela, o laudo do legista, o suicídio do seu pai, tudo era verdade. Seu pai foi um homem acusado de violência que teve exatamente o que merecia. Mentiras. Meu pai nunca poderia... A dor explodiu profundamente no meu abdômen antes que eu pudesse terminar. Rasgou meus membros, meus ossos, cada nervo gritando. Empurrei-o para longe e cambaleei em direção às escadas. Sua voz fria e zombeteira ecoou atrás de mim. Você é como seu pai, uma covarde. Corra o quanto quiser, mas isso não acabou. Você vai pedir desculpas para a Lia. Ignorei-o, arrastando-me até o 2º andar com as últimas forças. A porta bateu atrás de mim, e eu escorreguei contra ela. Quase imediatamente, um gosto metálico encheu minha boca. Sangue jorrou descontroladamente, espalhando-se pelo chão. A dor me devastava por dentro, e eu tateei até alcançar o frasco de analgésicos. Meia pílula já bastava antes. Agora engoli metade do frasco só para suavizar a dor. Quando o remédio começou a fazer efeito, fiquei ofegante. Meus olhos se ergueram para a parede, onde uma fotografia gigante do corpo mutilado de Abigail me encarava. Foi a obra-prima de Matthew, sua forma de me forçar a me arrepender dia e noite. Mas eu me recusei a ser a única atormentada. No quarto dele, eu havia coberto as paredes com retratos memoriais em preto e branco do meu pai. No começo, arrancávamos essas fotos em acessos de raiva. À medida que tudo escalava,
Isso se tornou a menor das nossas batalhas. Eventualmente paramos de nos preocupar em removê-las, deixando as imagens ali, como espinhos venenosos cravados nas paredes de nossas vidas. A porta se abriu de repente, chutada do lado de fora. Matthew entrou furioso. Viu a poça ainda úmida de sangue no chão e franziu as sobrancelhas com força. O que é isso? Um pouco de sangue de animal? Planejando jogar na foto da Abigail para extravasar sua raiva? Scarlett, é só pra isso que você serve, Matthew zombou. Encostei-me na porta, exausta demais para discutir. A dor me esvaziava, restando apenas o desespero. Ele me odiava tanto assim. Se eu me enforcasse na frente dele um dia, ele provavelmente pensaria que eu estava apenas encenando. Sem dizer mais nada, ele foi até a estante e começou a revirar tudo. Meu coração afundou. Eu sabia o que ele estava procurando. Anos de tormento nos ensinaram a destruir as coisas mais preciosas um do outro. Ainda assim, em uma trégua distorcida, poupávamos algumas lembranças finais. Agora, por causa de Amélia, ele estava pronto para quebrar até isso. Devolve! Eu gritei. Ao ver Matthew segurando a caixa de madeira, meus olhos se arregalaram de raiva. Investi contra ele, mas a dor persistente me atrasou por um segundo. Aquele segundo foi tudo o que ele precisava. Ele já descia as escadas com a caixa nos braços. Cambaleei atrás dele, segurando-me na parede enquanto minha visão ficava turva. Lá embaixo, o fogo na lareira rugia alto. Canal do YouTube Israel Reddit. Matthew parou ao lado dela e olhou para mim. Seus olhos estavam frios, cheios de ódio e satisfação cruel. Sem hesitar, ele virou a caixa e despejou o conteúdo nas chamas. O fogo se ergueu, devorando tudo. O calor veio em minha direção, mas eu sentia apenas um frio congelante. Meu sangue pareceu gelar, e meu coração quase parou. O instinto assumiu o controle. Eu me lancei para frente e, sob o olhar atônito de Matthew, mergulhei minhas mãos nuas nas chamas. A agonia atravessou meu corpo. O cheiro de carne queimada encheu o ar, mas eu remexia as brasas como se não sentisse dor. Scarlett, você perdeu a cabeça? A voz dele estalou como um chicote. Ele me puxou para trás e forçou minhas mãos sob a torneira. A água fria ardia nas queimaduras, dissipando a névoa na minha mente por um momento. Levantei a cabeça e encontrei o maxilar dele tenso. Vi um lampejo de preocupação e pânico em seus olhos, mas foi imediatamente sufocado pelo ódio. Ele acendeu um cigarro com um isqueiro. A chama fraca tremulou. A nicotina suavizou por um instante a dor nas minhas mãos e no abdômen. Meu celular lutava para manter um sinal fraco. Desbloqueei a tela e rolei as notícias. A manchete dizia: novo amor do presidente do Cooper Group revelado. Esposa grávida o acompanha em gala beneficente. Na foto, Matthew segurava Amélia junto ao corpo, o rosto suave em um sorriso que eu já não reconhecia. Amélia usava um vestido de noite solto, a barriga começando a aparecer, o sorriso puro e radiante. Meus pensamentos se dispersaram. Há muito tempo, quando Matthew me amava, ele também sorria assim. Ele demonstrava seu amor como se quisesse que o mundo inteiro soubesse. O cigarro queimou até alcançar meus dedos, trazendo-me de volta à realidade. 7 anos haviam se passado. Matthew deixou de me amar há muito mais tempo do que um dia me amou. No meio da noite, o efeito dos analgésicos passou. A agonia me despertou de repente, como se lâminas em brasa torcessem meu abdômen. Eu flutuava entre a consciência e a inconsciência. Quando estava prestes a desmaiar, a porta de ferro rangeu. O ar frio trouxe para dentro o forte cheiro de álcool. Através da névoa da dor, vi uma figura alta cambaleando em minha direção. Ele se agachou ao meu lado, e sua respiração ofegante roçou meu pescoço. Sua mão fria e trêmula afastou os fios úmidos que grudavam na minha testa. Letty, o que eu devo fazer com você? As pontas dos dedos dele tocaram as minhas e recuaram como se tivessem se queimado. No escuro, senti seu olhar fixo em mim, a respiração falhando enquanto tentava conter os soluços. Por que tinha que ser seu pai? Por quê? Por que Abigail teve que morrer? Deus, eu deveria te odiar. Ele gaguejava, dividido entre amor e ódio. Dói tanto. Por quê? Então uma lágrima caiu na minha bochecha, queimando como fogo. Tentei abrir os olhos para vê-lo com clareza, mas a dor me manteve à beira da inconsciência. Por fim, um beijo carregado de desespero e gosto de álcool tocou minha testa. Soou como um suspiro, quase uma despedida. Depois ele se levantou, instável, e saiu. O silêncio voltou a dominar o quarto. Mais tarde, acordei com vozes abafadas e o clique da fechadura. A luz do dia entrava pela janela estreita, ardendo nos meus olhos. Eu ainda estava sozinha no porão. A figura bêbada, os sussurros quebrados, o beijo na minha testa. Tudo era vívido demais para ser ignorado, mas absurdo o bastante para parecer um pesadelo nascido da dor. Matthew? Não. Não podia ser ele. A porta de ferro se abriu. Amélia apareceu na entrada, emoldurada pela luz. Com um vestido de cachemir, a pele branca como neve, sua presença parecia quase angelical. Matt não sabe como tratar uma mulher direito. Mas não se preocupe. Já falei com ele. A mão dela repousava orgulhosamente sobre a barriga enquanto continuava. Agora ele me escuta. Tem medo de me chatear ou de prejudicar o bebê. Encostei-me na parede fria, fechei os olhos e me recusei a olhar para ela. O tom dela ficou mais afiado diante da minha indiferença. Scarlett, não fique aí sentada como um cadáver. Seu pai era um homem acusado de violência, e o sangue dele corre nas suas veias. Você nunca vai ficar limpa. Não como eu. Ela ergueu o queixo convencida. Matt diz que eu sou a mais pura, a mais limpa e a única digna dele.
Permaneci em silêncio, enquanto a dor apertava meu abdômen a cada respiração. A frustração dela cresceu. Ela se aproximou, agachou-se e sussurrou no meu ouvido. Quase esqueci de te contar. Sempre achei que alguém como seu pai não merecia paz no túmulo. Meus olhos se abriram de repente e se fixaram nos dela. Satisfeita, ela tirou da bolsa uma urna rústica e a ergueu diante dos meus olhos. Então eu o desenterrei. Fui generosa ao trazê-lo para você. Agora vocês podem se reunir. Ela sorriu com desdém e soltou a urna. O objeto se estilhaçou no chão, espalhando cinzas por toda parte. Um grito rasgou minha garganta. Peguei o fragmento mais afiado da urna quebrada e o cravei diretamente na mão de Amélia. Enquanto ela gritava e me xingava, empurrei o caco contra sua boca e torci. O quarto ficou em silêncio por um segundo, então seus gritos cortaram o ar. Lia, o que aconteceu? A voz de Matthew trovejou enquanto ele entrava às pressas, o rosto tomado pela fúria. Ele me empurrou com força. Bati contra a parede, a dor atravessando meu abdômen por completo. Minha visão escureceu, e quase desmaiei. Matthew não me lançou sequer um olhar. Pegou Amélia, meio inconsciente, nos braços e saiu apressado. Seu rugido ecoou pelo porão. Se algo acontecer com a Lia, vou fazer você pagar 1000 vezes. O silêncio voltou a reinar. Deslizei pela parede até o chão, entorpecida pela queimadura na mão e pela dor lancinante no abdômen. Meu peito parecia oco, como se algo essencial tivesse sido arrancado de mim. Matthew agiu com rapidez. A caminho do hospital, todos os principais cirurgiões e especialistas em reconstrução de São Francisco foram convocados. As luzes da sala de cirurgia ficaram acesas por um dia e uma noite inteiros. A mídia cercou o hospital, bloqueando todas as entradas. A notícia se espalhou de que Matthew destruiria a carreira de qualquer médico se a mão e o rosto de Amélia não fossem restaurados perfeitamente. Quando sua condição se estabilizou, ela deu uma entrevista. Eu não culpo Letty, disse. Ela carrega o sangue de um homem acusado de violência. Canal do YouTube Israel Reddit. Perder o controle assim... Faz sentido. Só me preocupo que ela machuque mais pessoas no futuro. Suas palavras foram suaves, quase delicadas, mas mais uma vez ela me marcou como filha de um agressor. A opinião pública explodiu. Scarlett é perturbada, igual ao pai. Ela precisa pagar pelo que fez. Então, alguém divulgou meu endereço. Todos os dias, multidões furiosas se reuniam do lado de fora da minha casa, jogando ovos e vegetais podres, espalhando tinta, gritando insultos. O mordomo, que já tinha visto do que eu era capaz quando estava furiosa, não ousou deixar ninguém entrar. Tranquei-me no quarto e fechei as cortinas tentando bloquear o caos. A dor no abdômen ficou mais intensa, mais frequente. Os analgésicos já não faziam efeito. Eu precisava de doses cada vez maiores. Eu sabia que meu tempo estava se esgotando. Depois de 4 ou 5 dias, o barulho lá fora começou a diminuir. Reunindo as últimas forças, dirigi até o hospital. Cadastro, espera, exames. O médico analisou os novos resultados. O rosto sombrio. Estágio avançado. No máximo 1 semana. Internação imediata. As palavras chegavam até mim em fragmentos. Peguei o relatório com calma e balancei a cabeça. Não é necessário. Obrigada, doutor. Internação e tratamento já não faziam sentido. Só prolongariam a dor. Com o laudo nas mãos, caminhei lentamente pelo corredor. Ao passar por uma ala VIP com a porta entreaberta, ouvi uma voz familiar. Não consegui evitar e olhei pela fresta. Amélia estava recostada na cama, a mão e o rosto ainda envoltos em gaze, mas já com cor saudável. Matthew sentava ao lado dela, alimentando-a com sopa com extremo cuidado. Sua expressão era concentrada, os movimentos delicados. Uma ternura que eu não via nele havia anos. A dor voltou ao meu abdômen, mais aguda a cada onda. O desespero me invadiu, apertando meu peito até quase me impedir de respirar. Matthew seguiu em frente. Novo amor, nova vida, um bebê a caminho. E eu, marcada por uma mancha que nunca poderia ser apagada, fui deixada para caminhar sozinha em direção ao meu próprio fim. Até a morte parecia humilhante. Virei-me, apoiei-me na parede e arrastei meu corpo para longe, esperando o inevitável. Alguns dias depois, Matthew apareceu com Amélia, cujas cicatrizes começavam a desaparecer, decidido a me confrontar. A senhora Cooper não está em casa há alguns dias, disse o criado nervoso. Matthew franziu a testa, irritado. Sumiu de novo? Ela acha que pode se esconder e sair impune? Covarde doentia, igual ao pai. Ele pegou o celular e discou um número que sabia de memória, mas não ligava havia anos. Esperava que eu atendesse. Em vez disso, ouviu uma voz masculina, calma e impessoal. Alô, aqui é o necrotério do Hospital Keck. A proprietária deste telefone faleceu esta manhã. Posso saber qual é sua relação com a falecida e se pode comparecer para cuidar dos procedimentos? Matthew apertou o telefone até que os nós dos dedos ficaram brancos. Truque barato, murmurou com uma risada trêmula. Scarlett, o ator que você contratou é convincente, mas não tenho tempo para isso. Ele desligou. A tela escura refletia seu rosto, tenso de inquietação. O resto do dia, Matthew seguiu a rotina, assinando documentos e checando a recuperação de Amélia. Sua mão continuava se movendo, a caneta arranhando padrões sem sentido. Fiquei ao lado dele em forma fantasmagórica, observando. Só então acreditei que os mortos poderiam permanecer no mundo como fantasmas. Por algum motivo, a minha estava ligada a Matthew.
Talvez fosse porque o emaranhado entre nós ainda não tinha seguido seu curso. Ao anoitecer, ele bateu na porta de Amélia. Ela ficou diante do espelho, checando as cicatrizes desbotadas no rosto. Quando o viu entrar, ela fez uma expressão de pena. Matt, ela sussurrou. Ele atravessou até a janela sem olhar na direção dela. Por um momento, ele olhou para a noite e disse: Lia, você deveria deixar o país. Sua expressão congelou. O quê? Matthew se virou, os olhos caindo para a barriga dela. Vou garantir que você e o bebê possam morar confortavelmente lá. 8 milhões de dólares. Isso é suficiente? Amélia se levantou de repente, a voz afiada. Você vai me mandar embora? Por causa da Scarlett? Eu sou a vítima nisso, Matt. Estou carregando seu filho. Essa não é minha filha, disse ele, olhando para o rosto pálido dela. Sua voz ficou fria, quase cruel. Você sabe a verdade. Quando prometi um nome para você e para o bebê, parte disso foi gratidão pelo seu testemunho, por expor o que aconteceu. A outra parte? Ele fez uma pausa, um lampejo de autozombaria nos olhos. Foi só para irritar a Letty. Achei que odiar seria mais fácil que amor. Após um longo silêncio, ele esfregou a testa e continuou. Mas hoje, quando alguém tentou me enganar dizendo que ela estava morta, eu fiquei apavorado. Apavorado de perdê-la, de nunca mais vê-la. Eu a puni por 7 anos pela morte de Abigail. Terminei. De agora em diante, quero ficar com Letty e viver em paz. Eu ri, mas fantasmas não faziam barulho que os vivos pudessem ouvir. Matthew, já era tarde demais. Eu já era um cadáver. Nunca poderíamos ficar juntos de novo. As palavras fizeram Amélia cambalear, quase a desequilibrando. Matthew percebeu, mas seu tom permaneceu firme. 8 milhões. Saia deste lugar e nunca mais volte. Ele se virou e saiu. No momento em que ele entrou pela porta, pegou o celular e discou meu número. A mesma voz calma e impessoal respondeu. Olá. Aqui é o necrotério do Hospital Keck. Coloque ela no telefone. Matthew interrompeu. Diga a ela que sou eu. Vou deixar o ódio ir. O jogo acabou. Podemos recomeçar. O homem hesitou, confuso. Senhor, vou repetir. Scarlett Lawson foi confirmada morta no início da manhã de ontem. Se você é família ou amigo dela, por favor, venha cuidar dos restos. Eu disse, coloque ela no telefone. Matthew rugiu, veias saltando na têmpora. Diga a ela que se ela responder, eu deixo Abigail de lado. O tom do homem permaneceu firme, tingido de pena. Senhor, por favor, respeite a falecida. Tente manter a calma. Ele então recitou o protocolo, frio e preciso. Matthew desligou o telefone com força, o peito arfando. Perfeito. Scarlett, você se superou. Até o hospital está envolvido? Já vou. Eu vou te encontrar. Ele entrou furioso no hospital. Meu fantasma veio atrás, observando. Ele cambaleava pelos corredores, agarrando enfermeiras e médicos, exigindo saber onde ficava o necrotério. Finalmente, chegou à porta fria de ferro. Scarlett. Onde ela está? Disse ele, a voz falhando. O funcionário lhe lançou um olhar silencioso, entregou-lhe um formulário e o conduziu para dentro. O frio veio imediatamente. Fileiras de gavetas metálicas alinhavam o cômodo em silêncio solene. O funcionário abriu uma. Um lençol branco escondia a forma inconfundível de um corpo. Matthew congelou e sua respiração falhou. Sua mão pairava sobre o lençol, tremendo. Cada tentativa de puxá-lo de volta falhava. Canal do YouTube Israel Reddit. O tempo se arrastava, cada segundo parecendo 1 hora. Finalmente, o funcionário levantou o lençol ele mesmo. Primeiro veio o cabelo preto emaranhado e sem vida. Depois os olhos fechados, os cílios projetando sombras. Em seguida, os lábios sem sangue. Por fim, o rosto pálido, magro, sereno. Era eu, sem dúvida. Matthew caiu para trás, batendo no chão com um baque surdo. Ele ficou ali, olhando para o meu rosto, imóvel como pedra. Então lágrimas brotaram de seus olhos, carregando tristeza e desespero. Sua boca se abriu, ofegante, mas nenhuma palavra saiu. Apenas soluços e respirações irregulares escapavam dele. Por 7 anos, nos confrontamos naquela vila de ódio e fotografias. Já nos vimos em nossos momentos mais feios, mais frenéticos, mais insuportáveis. Mas nada se comparava à miséria de Matthew agora. O médico esperou em silêncio até que os soluços cessassem. Depois entregou um tablet a Matthew. Sr. Cooper, esta é uma gravação do corredor, pouco antes de a Sra. Lawson falecer. Achei que o senhor deveria ver. Matthew levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas tentando focar na tela. As imagens me mostravam esquelética, frágil, apoiada na parede. Eu parei na porta da ala VIP, espiando pela fresta e observando em silêncio. Fiquei ali como uma ladra, invejosa da felicidade de outra pessoa. O vídeo estava sem som, mas captou a lágrima escorrendo do canto do meu olho. Meu fantasma pairava, encarando a imagem de mim mesma. Aquele frio no meu rosto naquele dia não era uma corrente de ar de alguma janela. Era minha lágrima, escorregando despercebida. Ela quebrou a armadura que usei por 7 anos, dura por fora, mas já despedaçada por dentro. A voz do médico carregava uma leve reprovação. Durante a internação da Sra. Lawson, perguntamos várias vezes se ela tinha família para avisar. Ela sempre balançava a cabeça e dizia que não tinha ninguém. Só quando o senhor ligou soubemos que ela tinha um marido.
O corpo de Matthew estremeceu, um som rouco escapando de sua garganta. Ele levantou meu corpo nos braços e cambaleou para fora. Vamos para casa, Letty. Eu te levo de volta, murmurou. Ele me levou para a vila, onde o ódio e as memórias ainda permaneciam. Meu fantasma foi arrastado por uma força invisível, forçado a assistir. Ele deitou o corpo na cama, puxou as cobertas com cuidado, como se eu estivesse apenas dormindo. Então se ajoelhou ao lado da cama, segurando minha mão fria e rígida contra o rosto manchado de lágrimas, sussurrando desculpas e confissões repetidamente. As lágrimas dele estavam quentes, mas minhas bochechas nunca mais conheceriam o calor. Que amarga ironia! Matthew, já era tarde demais. O que quer que ele fizesse agora não significava nada. Lá fora, o céu começou a clarear. Assim que o primeiro raio da aurora entrou pelas cortinas, uma batida soou na porta. A voz hesitante do mordomo veio em seguida. Senhor, há um homem idoso na porta. Ele diz que precisa falar pessoalmente com a senhora Cooper. Matthew olhou para cima, o rosto ainda molhado de lágrimas. Ele se levantou mecanicamente e caminhou até a porta. Meu fantasma flutuou atrás dele. Na porta estava um homem idoso, frágil e curvado, o rosto pálido e os olhos turvos. Parecia ter quase 70 anos, vestindo roupas de trabalho desbotadas. Ao ver o estado miserável de Matthew, estremeceu, mas se obrigou a falar. Você deve ser o marido da senhorita Lawson. Eu sou Devin Norris. Fui amigo de Jeff Lawson. Jeff era meu pai. O nome fez Matthew balançar levemente. Sua voz falhou. O que foi? Estou morrendo. Câncer de fígado. Só me restam alguns dias. Devin ofegou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Se eu não disser isso agora, não vou conseguir encarar Jeff quando chegar minha hora. Preciso ver a filha dele, Scarlett. Há coisas sobre Jeff que ela precisa ouvir de mim. Matthew soltou uma risada amarga. Você chegou tarde demais. Ela morreu ontem, pouco antes do amanhecer. As palavras atingiram Devin como um golpe. Não. Ele cambaleou para trás, o desespero estampado no rosto. Eu vi com meus próprios olhos. Jeff era inocente. Então por que você nunca disse nada? A voz de Matthew se quebrou em um grito. Devin caiu de joelhos, chorando. Aqueles criminosos controlavam o bairro. Mandaram que eu ficasse calado. Então aquela mulher veio pessoalmente e me deu muito dinheiro. Minha esposa estava morrendo. Eu estava desesperado. Matthew ficou paralisado, esvaziado pelo impacto. De repente, inclinou-se para frente e vomitou. Seu estômago já estava vazio. Apenas bile amarga subiu. Em seguida, tossiu sangue. Devin entrou em pânico e se virou para pedir ajuda, mas uma figura na escada chamou sua atenção. Terror e culpa distorceram seu rosto enquanto ele apontava e gritava. É você! Como pode estar aqui? Senhor Cooper, foi ela. Aquela jovem de 7 anos atrás. Matthew se virou, os olhos vermelhos fixos em Amélia na escada. O rosto dela empalideceu diante da acusação. Ela cobriu a barriga, tentando se manter firme. Matt, esse velho está delirando. Eu nem o conheço. Mas Devin continuava apontando para ela, gritando roucamente. Foi você. Eu me lembro do seu rosto. 7 anos atrás você me pagou para ficar calado. Você mandou aqueles criminosos. Matthew avançou na direção dela, irradiando ameaça. Amélia cambaleou para trás, lágrimas escorrendo pelo rosto. Matthew, por favor, acredite em mim. Scarlett planejou isso. Mesmo morta, ela está tentando nos separar. Ele a encurralou contra a parede, a mão fechando-se em torno do pescoço dela, erguendo-a do chão. Me diga, Devin está falando a verdade? Amélia chutava e arranhava, a voz sufocada. Não, ele está mentindo. Está tentando me incriminar. Diga a verdade. Ele sibilou. O aperto se intensificou, as veias saltando na mão. A morte de Abigail teve algo a ver com você? Jeff era inocente? Ao vê-lo se desfazer, meu fantasma tremia com uma mistura de ódio e satisfação distorcida. Foram necessários 7 anos de tormento para que ele percebesse que seu ódio era infundado. Essa verdade deve ter um gosto amargo, Matthew. O rosto de Amélia ficou vermelho, depois arroxeado, os olhos arregalados, até que o medo da morte finalmente a quebrou. Sim, fui eu. Matt, eu te amo. Eu te amo mais do que Scarlett jamais amou você. Mas você só amava ela. Ela soltou uma risada vazia, quase delirante. Mesmo assim, eu ganhei. Você a odiou e a torturou por 7 anos. Reconheceu o bebê só para provocá-la. Matthew fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estavam cheios de desolação e arrependimento. Tragam os comprimidos abortivos, ele ordenou. Matthew, o que você está fazendo? Ele não respondeu. Destampou o frasco, empurrou vários comprimidos na boca dela e a forçou a engolir. Em meia hora, o sangue começou a escorrer por suas pernas. Ele observou friamente, esperando até que ela quase desmaiasse de dor. Levem-na para a polícia, disse aos seguranças. Entreguem o depoimento de Devin e exijam a reabertura do caso de Abigail. Fez uma pausa antes de acrescentar. Envolvam a mídia, convoquem uma coletiva de imprensa. Vou admitir tudo diante de toda a cidade. Jeff e Letty merecem ter seus nomes limpos. A coletiva de imprensa abalou a cidade. Matthew apareceu pessoalmente. Diante de inúmeras câmeras, confessou que confiou em depoimentos falsos, o que levou Jeff ao desespero e à morte, e me condenou a 7 anos de tormento. Pediu desculpas publicamente à família Lawson, prometendo compensação total e lutando pela reabertura do caso. Amélia foi presa sob acusações de falso testemunho.
obstrução da justiça e associação criminosa. Matthew contratou os melhores advogados, determinado a garantir que ela passasse o resto da vida na prisão. Quando o caso foi oficialmente revisto e nossos nomes finalmente limpos, ele voltou sua atenção para o meu funeral. Escolheu o cemitério mais imponente e o caixão mais caro. Os arranjos eram tão luxuosos que chamaram a atenção de toda a cidade. No dia do funeral, o céu estava cinza e uma garoa fina caía. Multidões se reuniram em luto, entre elas autoridades e membros da elite. Guirlandas e música solene compunham o cenário. Alguns rostos exibiam tristeza genuína. Outros, apenas conveniência. Eu flutuava acima de tudo, observando. Que ironia. Quando meu pai e eu estávamos vivos, nos condenaram. Agora estavam ali, oferecendo uma despedida grandiosa. Eu não saberia dizer quantos daqueles presentes já haviam nos amaldiçoado, nem quantos compareceram apenas por respeito à poderosa família Cooper. Matthew permaneceu à frente, vestido de preto, recebendo condolências em silêncio. Seu rosto era uma máscara vazia. Somente de perto se podia notar a dor oca que o consumia por dentro. Depois que todos partiram, apenas ele ficou diante do meu túmulo. Foi ele quem escolheu a lápide, o mais puro mármore branco. Também decidiu a inscrição. O responsável pelo projeto aguardava suas palavras. Matthew ficou olhando para o espaço em branco até o sol se pôr e o frio da noite se instalar. Por fim, disse, em voz baixa, mas firme. Gravem. Scarlett Lawson, filha de Jeff Lawson. Ele sabia que eu jamais levaria o sobrenome dele, nem mesmo na morte. O título de Senhora Cooper sempre foi uma marca de vergonha para mim. Aquela inscrição era a última coisa que ele podia me oferecer. Uma forma de permitir que eu partisse com meu nome intacto. A chuva fina escorria pelas letras recém-entelhadas. Matthew passou os dedos trêmulos sobre meu nome. Letty. Se houver outra vida, eu vou te amar, confiar em você e te proteger, sem dúvidas. Vamos esquecer tudo e recomeçar. Você deixaria? Não senti nada diante daquela promessa tardia. Recomeçar? Matthew. Não haverá outra vida para nós. E mesmo que houvesse, eu não esqueceria. Eu lembraria de todo o ódio desta vida e escolheria um caminho longe do seu. Não, nunca mais nos veremos. Minhas palavras jamais chegaram até ele, mas no silêncio parecia que ele compreendia. Seus ombros cederam, como se a última força tivesse desaparecido. Matthew não voltou para a casa vazia repleta de memórias dolorosas. Em vez disso, dirigiu diretamente para a delegacia. Sob o pretexto de novos interrogatórios, usou suas conexões para garantir a libertação temporária de Amélia. Amélia foi conduzida para fora da delegacia, o rosto misturando alívio e uma arrogância mal disfarçada. Ela acreditava que Matthew, movido pelo passado que compartilharam, havia demonstrado misericórdia e lhe dado uma saída. O carro seguiu até um pier isolado. De lá, embarcaram em um iate particular que avançou em direção ao mar aberto. À medida que a costa desaparecia, o rosto dela foi perdendo a cor. Matt, para onde estamos indo? Matthew permanecia na proa, a expressão indecifrável. Não se virou. Não respondeu. Ao amanhecer, o iate atracou em uma ilha deserta e intocada. Matthew a puxou bruscamente para fora da embarcação, arrastou-a até o centro da faixa de areia e soltou seu braço. Amélia caiu de joelhos, tremendo. Por quê? Você me tirou da delegacia. Por que me trouxe aqui? Matthew finalmente falou, a voz fria como aço. Entregá-la à polícia foi para limpar os nomes de Scarlett e do pai dela diante de todos. Ele se agachou devagar, os olhos glaciais fixos nos dela. Mas a punição legal é branda demais. Minha punição é deixá-la aqui. Se você vive ou morre, depende do seu destino. Sem dizer mais nada, voltou ao iate. Os gritos dela ecoaram pela praia, misturados ao som das ondas. Matt, volte! Eu vou morrer aqui! Ele não olhou para trás. O iate partiu, deixando apenas o mar vasto e indiferente. Durante o retorno, Matthew permaneceu sozinho com o oceano interminável. Memórias o atingiram sem aviso. Instintivamente, enfiou a mão no bolso interno do terno e retirou uma pequena caixa de veludo, já desgastada pelo tempo. Com um clique suave, abriu-a. Dentro repousava um anel de diamante. Eu reconheci. Era o anel de noivado que ele escolhera para mim há 7 anos. Deveria ter sido colocado em meu dedo no mesmo dia em que Abigail morreu. Mas o destino cruel interrompeu tudo. Enquanto isso, na vila, Devin ainda tremia. 7 anos atrás, o crime... Eu estava lá. Os olhos de Matthew se estreitaram ao recordar as palavras. Eu tinha fechado minha barraca tarde e passei pelo beco. Vi uma jovem mandando um grupo de criminosos ir atrás da senhorita Cooper. Ao ouvir aquilo, mesmo como fantasma, senti a fúria antiga arder. Passei 7 anos tentando descobrir a verdade, carregando o peso de limpar o nome de meu pai. A verdade só veio à tona depois da minha morte. Matthew levara o anel aos lábios e o beijara com infinita delicadeza. Scarlett. Desculpa. Na próxima vida vamos ser felizes, está bem? Agora, de volta ao mar, ele lançou um último olhar para a silhueta distante de São Francisco. Uma cidade que um dia teve uma garota chamada Scarlett. Agora restava apenas arrependimento. Matthew fechou os olhos e deu um passo à frente. Seu corpo afundou na água gelada. O frio cortou até os ossos, mas trouxe uma estranha sensação de alívio. No último instante de consciência, pareceu ver a jovem de vestido branco de anos atrás. Sob a luz do sol, sorrindo suavemente.
Ele estendeu a mão com o que restava de força. O anel escorregou de seus dedos e desapareceu no abismo do mar. Na superfície, as ondas se agitaram por um momento. Logo tudo voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Apenas o iate vazio permaneceu, à deriva, sendo levado lentamente para longe. Minha história com Matthew terminou ali. Se houver outra vida, espero que nossos caminhos nunca mais se cruzem. Fim, que Deus te abençoe.